Então, o tema de hoje, eu quero fazer uma discussão bem aberta. Se vocês tiverem perguntas, esse é um tema que a maioria de vocês tem dúvida. É um tema que a gente discute muito e tem muita desinformação na internet. As mulheres, Vou pegar... as mulheres têm muito medo de treinar quando elas descobrem que têm diástase, porque ou o contrário, né? Elas são mal orientadas e vão treinar. Muitos médicos eles não sabem como orientar a mulher de pós-parto e falam para ela que ela tem que resolver a barriga fazendo abdominal. Já tem profissionais que dizem para ela que ela não pode fazer abdominal nunca mais. Então, mulheres, eu vejo não só do Brasil, mas no mundo, elas estão completamente perdidas, não sabem o que elas devem fazer. Se tem diástase, e agora? Que isso tem relação com os exercícios. E mulheres que gostam de treinar e vão ser proibidas de fazer o esporte que elas amam e acabam ficando mais frustradas ainda, porque o exercício físico ele ajuda não só na autoestima, mas também a parte mental, reduz a depressão e fibromialgia. Tudo isso, o exercício ele tem uma importância muito grande. Mas e aí, como é que a gente vai balancear essas duas coisas? O exercício errado, o exercício correto e o exercício indicado para a diástase. Esse vai ser o tema de hoje e eu quero que vocês vão mandando pergunta. Vivi, se puder ir olhando. Meninas, então, assim, os áudios estão desligados, né? Desliguem os áudios de vocês, que eu já vou começar, porque o áudio ligado, ele atrapalha aqui a acústica, tá? Estou desativando algumas aqui, isso, tá bom? Então, vamos começar, vão mandando suas perguntas. Vivi, se puder ir olhando para mim, vai olhando as perguntas aí, tá? Então, meninas, ontem vou começar com... Pode deixar, Bia. Beleza. Começar com um exemplo que eu tive ontem. Ontem eu fui treinar, eu estou treinando estou fazendo CrossFit, para vocês verem que não é impossível, né? Eu estou fazendo, imagina, nossa, né? Estou fazendo CrossFit. Não faço com frequência não, mas faço. Aí eu cheguei lá e aí tinha uma moça, né? O pessoal estava conversando assim, chegou ela. Vem cá explicar para essa menina. Eu estava aqui dizendo para ela que ela pode fazer CrossFit, que a gente adapta, que não sei o que. Ela está fazendo tratamento para diástase com uma fisioterapeuta que é colega que eu conheço, né, aqui de Brasília, e ela disse que não pode nada, absolutamente nada. Aí a menina estava lá querendo fazer matrícula dela, doida para entrar. Aí conversei com ela, ela explicando melhor como é que é. Ela, olha, estou tratando com essa fisioterapeuta, tem 2 semanas que eu estou fazendo exercícios para assoalho pélvico, 2 dias que eu estou fazendo, 2 semanas que eu estou fazendo exercícios abdominais, trabalho para o abdômen com a técnica Tupper. Então, mas eu queria muito fazer CrossFit. Aí conversei com ela o seguinte, então o que está acontecendo hoje em dia é que a gente chegou a um meio termo. Não se proíbe 100%, como eu falei para vocês, né, que tem o benefício do exercício, ele tem que ser levado em conta, mas também a gente não libera geral por causa disso, né? A mulher ela tem que entender que é uma condição, não é um problema, tá? A diástase ela não é um problema, ela é uma condição e normalmente é uma condição temporária. Certo? Então, será temporário também esse período que ela vai ter que modificar, não digo reduzir, nem cancelar, nem parar de fazer exercícios físicos. Então, será um período que ela vai ter de recuperação, assim como existe também uma lesão de ombro, como uma lesão de joelho, como uma lesão de assoalho pélvico. Então, assim, você vai modificar, vai ter que recuperar fazer aquela evolução de tratamento, para depois poder voltar, quem sabe, até melhor do que você fazia antes de você ter a diástase. Para as meninas que estão começando no grupo agora, no grupo do desafio, eu sugiro para vocês assistirem uma live minha que tem gravada no YouTube, que é a live que fala sobre diástase, como é que é o diagnóstico, quais são as causas, tal. Então é uma live básica que eu já fiz aqui para as meninas também do acompanhamento, né, que já fizeram o desafio e que estão acompanhando comigo agora. Então essa aqui é uma live
que já seria de um assunto um pouquinho mais avançado, né? Então, a live básica, que é sobre diástase, ela está no YouTube, depois eu passo o link para vocês. Mas essa aqui, então, para quem já sabe o que é diástase, se você tem a diástase, e agora? Né? O que eu vou fazer de exercício físico? Então, meninas, como é que é a minha orientação? A diástase, ela pode ser recente, ela pode ser de pouco tempo e pode ser de longo prazo. Isso, no fim das contas, ela não vai fazer diferença no nosso tratamento, mas ela faz diferença no tipo de abordagem que a gente tem, principalmente com a mãe recente. A mãe de puerpério, né? A mamãe que teve bebê há pouco tempo e ela precisa dessa recuperação, que é uma recuperação mais delicada. Então, falando primeiro sobre a mamãe de puerpério, que depois a gente estende para as mães de uma forma geral. A mãe Bia, puerpério... Oi, fale. tem uma pergunta aqui. Pode falar. O que deve ser feito para realizar o exercício sem prejudicar a diástase? Sim. Sinto que quando começo a treinar, meu abdômen aumenta um pouco, mesmo ativando o abdômen. Tá, vou chegar lá. Tá? Beleza. Então, a puérpera, tá? A puérpera, esse período justamente puerpério, é um período de 40 dias que a mãe precisa para recuperar seu corpo, para a modificação toda hormonal que acontece na gestação, ela tenda a voltar ao basal, que era antes da gestação. Então, nesse período, ela vai ter recuperação dos tecidos lesionados, de toda aquela mobilidade, né, aquele relaxamento de articulações, se ela fez cesárea, da cicatriz da cesárea, se ela teve parto normal, de toda aquela laceração do canal de parto. Então, é um período que ele deve ser respeitado, né? Mas muitas mulheres, elas têm aquela pressa, porque a barriga que fica no pós-parto, a gente sabe, né? Uma barriga medonha e a gente não tem coragem de olhar no espelho. É triste, né? Você ter um bebê no colo, você ter um menino para cuidar, ainda se olha no espelho, ainda se sente mal. Mas é necessário, é um período necessário e um período obrigatório de repouso. Então, o corpo, ele necessita desses 40 dias. Depois dos 40 dias, como é que vai ser essa progressão para exercícios? A mulher, ela vai começar com exercícios de baixo ou nenhum impacto. Aí vocês que fazem a técnica, vocês já começam a fazer a ligação, tá? Então a gente começa uma recuperação de uma mulher com diástase, assim como a gente faz em um pós-parto. A mulher, ela começa com exercícios de baixo impacto, exercícios que eles vão... desculpa, que só desligando o som. São exercícios que vão movimentar essa pessoa, vai melhorar a parte cardiovascular, vai dar um estímulo para a musculatura, mas vai evitar que ela faça força. Então, não são exercícios de força, não devem ser. Por quê? Porque tanto a puérpera quanto a mulher que está tratando a diástase, que eu vou chegar lá, tá? Nas mulheres que não são puérperas, elas vão ter que lidar com a pressão intraabdominal, que eu já falei que vocês já conhecem, né? Quem não conhece pode perguntar ou então olha lá na live. Então, a pressão intraabdominal é aquela que é natural, a gente usa ela, a gente manipula ela para espirrar, para tossir, para fazer cocô, para se levantar, para fazer força, para malhar. Então, a mulher que está num pós-parto recente, ela não tem a base da barriga, a barriga dela está frouxa, o assoalho pélvico dela está caído, né? A postura dela está alterada e a respiração está dificultada. Então, você vai fazer um exercício de força na academia, todo esse sistema que está alterado, ele tem um risco grande de se, não digo se lesionar, mas se alterar de acordo com o esforço que você fizer. Por isso que tem muita mãe que diz que voltou a malhar e ficou mais barriguda. Ou então que voltou a correr e começou a perder xixi depois de ter bebê. Porque ela não voltou num tempo certo para que o corpo tivesse a recuperação. O tempo que ele precisava para que os tecidos se recuperassem. Então a gente vai evoluindo. A gente sai do aeróbico de baixo impacto. Aí a gente vai começar com os exercícios específicos da área, então exercícios, o que deve, né? O que deveria ser. Exercícios para fortalecimento da diva, como da Vivi, exercícios para fortalecimento do abdômen, cada vez mais complexos, profundos, para depois a gente começar com as extremidades. Porque do core,
é que surge a força para as extremidades. Então, se ele estiver fraco, ele vai ter que compensar os exercícios feitos nas outras partes do corpo, certo? Então, partindo do princípio da puérpera, a gente passando para uma mãe que já teve bebê há um certo tempo. Ela tá barriguda, tá com dor nas costas, pode ter alguma disfunção de assoalho pélvico, mas o principal, chegou para mim e ela tem diástase, fez o autoexame e tal. E agora, como é que ela vai malhar? O que ela vai fazer? O que pode fazer mal, o que não pode? E como assim, né? Chegam apavoradas. E agora? Bom, não posso. Primeira coisa, sintomas, né? Se ela tem incontinência urinária, se ela tem dor, se ela tem qualquer outro tipo de limitação física, tudo isso é importante para a gente decidir, né? Se ela já malha, né? Se ela é sedentária, o que ela precisaria nesse sentido para fazer os exercícios dela, né? Como eu trabalho com a técnica Tupler, que é tratamento para diástase, ela tem um protocolo. O protocolo quer dizer que é sempre feito da mesma forma no começo. O protocolo da técnica é a gente destreinar, é a mulher parar de fazer exercício de força durante as 6 primeiras semanas. É como se a gente trouxesse ela para um tratamento de puerpério. A gente considera que você para tudo que você estiver fazendo, porque a partir de agora, a gente vai te recuperar. Você vai tirar aquilo que você fazia errado, aquela pressão abdominal que talvez você esteja fazendo erradamente, né? Esteja fazendo a pressão para o assoalho pélvico ou para o abdômen, então respirando errado. Para tudo, vamos dar esse intervalo e aí você vai começar a fazer corretamente. E essa que é a intenção das 6 semanas. Então você para tudo, se reabilita e aí depois eu vou liberando aos poucos os exercícios que você vai fazer com mais consciência, com mais capacidade física, e isso vai ser o resultado vai ser muito mais benéfico, certo? Então, primeiras 6 semanas, aeróbicos de baixo impacto, como caminhada, bicicleta, escada e elíptico. E essas 3 primeiras semanas são semanas do intensivão. Intensivão, exercícios de transverso, que é a musculatura mais profunda do abdômen, que é ela que manipula a pressão, principalmente ele, tá? E aí nós vamos ter mais um conjunto de músculos oblíquos, 2 conjuntos de oblíquos e mais o músculo que está separado, que a gente está recuperando, certo? Imagine assim, o músculo que está separado aqui, que é o reto abdominal. Se eu fizer uma pressão nele muito grande, ele vai sofrer com essa deformação lá de dentro do abdômen. Então, a gente para ele nesse período, tá? Coloca a caixa, para ele e vai fortalecendo. Fortalecendo, fortalecendo, evitando a pressão do exercício físico. Aí você chega na 6ª semana, mais fortalecido. E agora? Agora a gente vai juntar exercícios que complementem o tratamento que você está fazendo de reabilitação do abdômen. Como? A gente precisa trabalhar, como eu falei, do centro para as extremidades. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com exercício de glúteo, de membros inferiores, principalmente exercícios funcionais, porque são coisas que do dia a dia, que é agachamento. Você agacha para fazer xixi, agacha para fazer cocô, para pegar menino no colo. Tá? Então, agachamento é fundamental. Você precisa fazer remadas, porque você pega as coisas. Então, exercícios funcionais que não levem você a ter uma grande pressão no abdômen, certo? Por exemplo, barra nas costas, barra livre, não é funcional. Tá? A própria barra mesmo, você se elevar na barra, não é funcional. Então, não é qualquer exercício, tem que ser exercício complementar à situação que você já está. Até para você precisar, até para você ter uma manutenção do seu tratamento de diástase no futuro, para você continuar com ela fechadinha, você saber treinar, tá? Então, quais são os tipos de exercícios que você vai fazer? Exercícios funcionais, de baixo impacto, corpo sentada ou em pé, certo? Estou me atrapalhando? Desculpa aqui. Você vai guardar o brinquedo. Desculpa, gente. Desliguem o áudio. Quem entrou agora, por favor, desliga o áudio, porque senão fica muito barulho aqui para todo mundo ouvir, tá? Bom, então são exercícios que você precisa ficar em pé ou sentada e com o pé no chão.
Por exemplo, a cadeira extensora da academia, você não está com o pé no chão. Então, você não tem a sua base, a sua capacidade de contrair o abdômen. Quando você tem o pé no chão, os quatro membros, eles estão em uma linha. Você tem a capacidade de contrair o seu abdômen. Experimentem aí. Quando você está sentada com o pé no chão. Quando você está em pé com o pé no chão, você consegue contrair melhor. Se você levanta os dois pés, levanta do chão, você que está sentado aí na cadeira, levanta. A força que você precisa fazer no abdômen é muito grande, né? As nossas pernas são pesadas. Então, quando você senta numa cadeira da academia, cadeira extensora, por exemplo, você tem que fazer a força para o abdômen de se levantar, fora a força que você tem que fazer para fazer o exercício de coxas, tá? Então, você está trabalhando membros inferiores, mas você está trabalhando indiretamente o abdômen. Mas se você está em reabilitação do abdômen, ele não está legal, ainda não está no momento de fazer pressão. Então, evitar a cadeira. As cadeiras, de uma forma geral, que tiram o pé do chão. Exercícios que você fica com o pé no chão e consegue manter a barriga no lugar, você pode começar a fazer, tá? Quais são os da minha preferência? Exercícios com halteres, porque você consegue controlar, são exercícios livres, né? Exercícios que você use alguma coisa para modificar o seu equilíbrio. Por exemplo, tem um Bosu, né? Não sei se vocês têm na academia o Bosu, vocês ficam agachados em cima dele, vocês precisam contrair bastante o abdômen, tá? Então, é um exercício interessante, exercícios de equilíbrio. E o que não pode, de jeito nenhum, abdominais, né? Abdominais eles não vão poder. Por quê? Porque o abdominal, além de você aumentar a pressão no abdômen, aumenta a pressão no assoalho pélvico, aí acontece o quê? O doming, né? Vira um domo a barriga. Se a barriga ela não tem a tensão necessária, a ativação, que é muito falado aí, se o abdômen ele não se ativa quando você faz o exercício, a tendência dele é fazer isso aqui, ele faz um domo. E o domo, ele cada vez mais vai pressionando a barriga até formar o que a gente chama de alien, que é o sinal de que o abdômen ele não tem a capacidade de segurar os órgãos no lugar. Então, isso aqui é o que a gente não quer. Então, abdominais tradicionais com elevação de tronco, esses estão totalmente abolidos. Mas abolidos para sempre? Não. Não, tá? A gente vai aos poucos, começando então com os exercícios que dão suporte ao core, então o agachamento, fazendo exercício de assoalho pélvico, vai fazer exercício para lombar, exercício do braço, e aí com a sua evolução, se você estiver muito bem, aí a gente começa com os abdominais bem de levinho, tá? Começa, sobe um pouquinho e observa a ativação. Aí começa 1, 2, 3, lá pelos 5 a barriga já está cansando, não está aguentando, ela começa a desativar, a ativação ela começa a ficar pobre. Então o que você faz? Para, ali é o limite do seu abdômen para ele começar a ter problema, tá? Então com a evolução você vai testando o seu limite, testando, acabou, aqui é o meu limite, eu não aguento mais. Com a prancha, você vai fazer prancha, tá lá, 10 segundos, conseguiu lá manter o abdômen, daqui a pouco o abdômen relaxa a coluna, relaxa tudo, você não aguenta mais, então é seu limite. Hoje você vai fazer 10 segundos, amanhã 11, depois 12, até você sentir esse limite de ativação. Então, a evolução da mulher é assim, ela é lenta, é gradual, é uma recuperação, é como se você está, né, lesionada, é uma lesão que você aos poucos vai dando um pouquinho de estímulo para que ela vá se adaptando, para que ela vá crescendo, ganhando força, ganhando tônus e no fim que você consiga fazer o tipo de exercício que você gosta e que você quer. Então, não proíbo mais, não proíbo, como falei para vocês no começo aqui, não proíbo mais CrossFit, já conheço mais o CrossFit. A minha dúvida, eu acho que de todo profissional, é o medo de você entregar o seu paciente para um professor, um instrutor daquela modalidade, e aí você vê todo o seu trabalho correndo o risco de ser perdido. Mas se o profissional for um profissional bom e ele tiver um bom contato com quem te orienta, ele vai fazer uma adaptação bem legal. Ele vai saber fazer essa progressão nos exercícios, né? Ele não vai te botar para fazer
20 abdominais com elevação de tronco, né, que é o canivete, não vai te botar para fazer aquilo. Tá? E aí, você mesma, sabendo o princípio da ativação, você contrai, fez um canivete. No segundo, eu já não aguento mais. Aí o professor vai falar, faz o 3, faz o 4. Você vai falar, não, estou no meu limite, não dou conta mais. É aqui que eu começo a passar do limite que eu não devo, certo? Então, acho que eu já começo respondendo essa pergunta, né? Meu abdômen aumenta um pouco mesmo ativando o abdômen. É sinal de que se você está ativando e o abdômen aumenta, é sinal de que está mais do que o seu limite, Kátia. Então, você tem que mudar o exercício. O exercício esse que você está fazendo, que o abdômen eleva, não é ainda um exercício bom para você. Você tem que retroceder um pouquinho. Faz um exercício que você consiga fazer ele todo e você sinta o abdômen trabalhando. Aí você pula para esse aí quando você estiver um pouquinho mais desenvolvido. É só uma questão de adaptação. Então, o exercício aquele que você quer um dia fazer, digamos assim, aquele, vamos de novo para barra, tá? Você quer fazer barra. Seu abdômen, ele não dá conta, ele incha, ele fica abaulado, tá? Mas você quer muito, 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 muito. Não sei porquê, mas você quer muito, tá? Fala, eu sou muito fera, eu faço aquilo. Então, primeira coisa, você tem que fortalecer o braço. Depois você vai fazer os exercícios de contração abdominal. Depois você, aos poucos, vai fazendo elevação de cabeça. Depois você vai fazendo aos poucos. Então, você tem um processo até chegar lá e o seu abdômen está forte o suficiente para que você não estufe na hora de fazer. O que você não pode é estar lá, acabou de começar um negócio e tentar fazer. Aí você estraga todo o sistema do seu corpo que está tentando se recuperar. Você passa por cima mesmo de toda a necessidade do seu organismo de ter uma evolução. Tá? Bom, em princípio, essa é a base. Né? Se vocês tiverem dúvida sobre os exercícios, podem me mandar. Tá bom? Eu falei para vocês um pouco sobre como é que é a progressão protocolo da técnica Tupper. Então, a técnica são 6 semanas de exercício só dela, só da técnica. E aí depois da 6ª semana eu oriento você a fazer como é que seria essa evolução para o exercício de acordo com o que você vai fazer. Você me disse se é na academia, se é em casa. Eu indico o Rubens, né? Porque como tem muita dúvida, né, nesse caso, eu indico o Rubens para fazer o programa para quem vai fazer em casa. E se for na academia, se for com personal e tudo, eu oriento, como eu estou conversando com vocês agora, eu falo, olha, ela tem uma diástase, ou então ela tem uma incontinência urinária, ela não pode fazer exercício de impacto, que os exercícios de impacto, a bexiga com o assoalho pélvico, ele se movimenta, então ele pesa, toda vez que você pula, todos os seus órgãos, né, o intestino, que é enorme, o fígado, que é pesado, eles vão balançar em cima do assoalho pélvico, e toda vez você vai ter um estímulozinho que cada vez mais vai pesando. Então, os exercícios de impacto, não. Exercícios com carga alta, porque você tem que fazer a força de fazer cocô, também não. Exercícios de abdômen, pelo que eu falei para vocês, certo? Então, esses são os principais. E sim, barriga para baixo. Prancha, posição de 4 apoios, também evito no começo e gradação. De pouquinho em pouquinho, vai evoluindo até você chegar naquela postura que você quer. E se achou que não foi bom, volta. Vai para aquele exercício anterior que você estava fazendo bem, até que você esteja forte para passar para aquele. Então, é tudo muito lento e muito gradual. Vamos ver, meninas. Acho que eu pulei aqui. Peraí. Tudo sem excesso, mesmo no desafio, às vezes está um pouco mais forte. Observe isso. O exercício prancha é ruim para quem tem diástase, mesmo pouca? Eu não quero generalizar com relação a todos esses exercícios, mas é um exercício que ele não é para ser feito até a 6ª semana da técnica, por isso que eu falei, a gente regride para depois poder ir melhorando aos poucos. Mesmo que você consiga fazer a prancha, que você consiga ativar, a gente evita no começo pelo estiramento dos tecidos, pelo estiramento, se você é de barriga para baixo, todo aquele peso da gravidade sobre seus órgãos, você vai acabar estirando mais os tecidos que já estão alargados.
Mas depois, aquilo que a gente conversou, que é uma gradação, se você consegue ativar o seu abdômen e mantê-lo ali naquele lugar durante o período que você precisa fazer, 10, 20 segundos, 30 segundos, você sabe o limite. Minha barriga não aguenta mais ficar ativada, então você para. E aos poucos vai aumentando. Mas no começo, não. A prancha ela não é permitida. Em caso de diástase, bem, todos os exercícios de pilates podem ser feitos. Sem generalização também, Cláudia. O Pilates, a base do Pilates é muito abdominal, né? Eles acham que trabalha o core fazendo crunch, né? Isso já é uma mentalidade antiga. Hoje em dia eles têm uma ativação em todos os exercícios, em tudo que você faz, você ativa o abdômen, que isso é bem interessante. A parte respiratória do Pilates também é bem legal. Mas o abdominal mesmo, o crunch, não. Esse não deve ser feito, tá? Não é no momento do exercício. Já fiz a técnica e tive um excelente resultado, mas quando retorno os exercícios, a barriga que estava bem retinha começa levemente a crescer. Você tem que observar, Kátia, a forma que você está fazendo o exercício. Talvez a forma de respirar ou então a força que você está colocando, ela não está sendo correta. Ao invés de talvez você esteja colocando força e o abdômen vai para fora, ao invés do força e o abdômen vai para dentro. E isso é treino de respiração. É o mais provável que esteja acontecendo, que você, ao invés de inspirar e encher a barriga, você inspira e contrai a barriga. Aí na hora do exercício, ao invés de você controlar, você expande. Então observa se a sua respiração ela não tá legal. Boa noite. Quem tem diástase pode fazer aula de yoga na academia? O yoga eu gosto, é a modalidade que eu gosto, porque trabalha tanto o alongamento, trabalha força e tudo. O que me preocupa é porque é uma aula de academia e não tem a adaptação e a individualidade necessária para quem tem diástase. Não é legal você fazer uma aula que todo mundo faz sem ter um cuidado com o que você faz. Então, o yoga, no começo, como eu falei, as 6 primeiras semanas eu não libero. Tem muita posição de barriga para baixo, tem muito abdominal, e a prancha tem muita prancha, né? E aquela postura da cobra também que abre costelas. Então, o yoga nas primeiras semanas, não. Quando você já estiver com o abdômen mais fortalecido, com uma respiração melhor, aí o yoga é bacana. Ajuda também essa parte respiratória que é muito importante. Isso, Vivi, o cachorro olhando para o chão, que é barriga para baixo, né? Mas tem umas que ajudam, né, Vivi? A própria a vaca, né? A postura da vaca que ajuda no assoalho pélvico. Mas isso é um segundo momento. No primeiro momento, que eu não acho interessante, né? A própria prancha, oh meu Deus, não é prancha. Ponte, tá? A ponte é um exercício muito bacana para as costas, para o assoalho pélvico, para o abdômen. É um exercício muito bom que você pode fazer já no começo. É um exercício que não tem problema para você, tá? Cão e vaca. Sim, Vivi, pode. O guerreiro pode, a árvore pode, mas assim, a aula não é só isso, né? Ela não vai fazer só as posturas que ela pode, né? As posturas em pé, né? Tem muita coisa que assim, ela não vai fazer uma aula só com posturas em pé. Geralmente o yoga tem muito levanta, né? Levanta e invertida e aí tal. Então, acho que não vale a pena fazer o yoga no começo, a não ser que você trabalhe mais a respiração, a meditação, se você quiser fazer os em pé. Mas, como é de academia, acho difícil você conseguir essa individualização, então sugiro não fazer por enquanto. Se você puder, depois conversar com o professor, será que você consegue adaptar algumas posições para mim, que não posso fazer assim, não posso assim? A partir da 6ª semana de evolução de tratamento. Mais meninas, perguntas? Ainda temos 7 minutos, que aqui é correndo contra o tempo nesse Zoom, tá? Específicas, né? Natação. Vou falando as minhas experiências, né? Que as pessoas me perguntam: posso fazer natação? A natação, apesar do empuxo, né? Você nada de barriga para baixo. Quem tem uma barriga muito flácida, muito enfraquecida, ela vai relaxar na hora da natação.
ela vai prestar atenção só nos braços e nas pernas e a barriga está relaxada. Apesar de estar lá com o apoio da água, ela continua com a barriga relaxada. Então, da mesma forma, a natação eu sugiro que ela entre para a 6ª semana. Mas já tive paciente que largou o tratamento porque não queria largar de jeito nenhum, inclusive uma médica, que eu acho ela muito bacana, a médica que trabalha com gestantes, que não quis fazer a técnica porque não queria parar de nadar. Nesse caso, se você é muito mega, super, hiper apaixonada pelo que você faz e não vai largar de jeito nenhum, então a gente vai ter que negociar, tá? Então você não vai deixar de fazer o seu esporte, vai fazer os exercícios para diástase, mas a gente vai tentar modificar. Você vai nadar, mas não vai fazer peito, por exemplo, nem não vai fazer borboleta, que abre muito costela, né? Então você vai nadar crawl, vai nadar costas e mesmo assim pegando menos pesado, mais longe. Então a gente sempre adapta, tá? Então primeiro a sua saúde, a gente não para tudo se você não consegue parar, certo? Já me perguntaram também sobre dor no joelho, não posso, tem que fazer pilates, não posso parar de treinar. Beleza, então não para de treinar, você faz aqueles aeróbicos de baixo impacto que a gente conversou, mas aí eu vou orientar quais exercícios para membros inferiores, para fortalecimento de coxa que você precisa, para que você não perca o fortalecimento de joelho, mas também não prejudique seu tratamento. Então aí é uma conversa individual, a gente tem que saber, por isso que eu pergunto quais são, se você tem algum problema, se você sente alguma necessidade de adaptação, mas não deixe de fazer. Que mais? O que você falou, Vivi? Espero que sim, né? Vamos aguardar. Hidroginástica. Hidroginástica pode. Hidroginástica é um exercício, assim, hidroginástica... Travou aqui, tá paralisado para mim aqui. Vocês estão vendo, gente? Acho que a minha internet ela tá meio instável, não tá muito legal. Só confirma para mim. Agora voltou. Voltou, né? Beleza. Tá, então, com relação à hidroginástica. A hidroginástica... Travou de novo. Meu Deus. Vai e volta, né? Bom, travou? Voltou? Aqui parece que é aqui. Voltou? Voltou travando muito, Bia. Já está acabando, então acho que o próprio Zoom ele dá uma piorada aqui, né? Só uma coisa aqui rapidinho. Tem uma pergunta que parece que é para mim, que é o que significa máximo de repetições no treino. Máximo de repetições é a quantidade de repetições que você conseguir fazer até falhar no exercício. Então, significa que pode acontecer duas coisas. Ou você pode não ter força para realizar um movimento, ou pode sentir também uma dor ou uma queimação muito forte que não te permita prosseguir no movimento. Então, o máximo de repetições é o máximo que você consegue fazer, ainda com qualidade do movimento e até o limite da dor ou da força que você tem. Beleza. Isso, tá? Então, que a gente estava falando? Hidroginástica, né? Há treinos e treinos, né? Então, é difícil te dizer. Se for hidroginástica, aquela bem levinha, de gestante, se você não virar de barriga para baixo, assim. Mas, em princípio, a hidroginástica, ela não tem grande repercussão sobre a diástase, mas de qualquer forma não é um exercício que eu indique no comecinho, tá? Dê preferência por aqueles que eu orientei de baixo impacto. Mas a hidro é uma possibilidade, se você gosta, se você já faz e não quer deixar, te faz bem, acho que pode, não é tão prejudicial. Mais perguntas, meninas? A gente está com 2 minutinhos só. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, a gente está aqui para responder. Tá bom? Vamos aproveitar aqui esse finalzinho. Se quiserem perguntar para mim, para o Rubens, para a Luísa ou para a Vivi, a gente aproveita que está todo mundo aqui e vocês já Se acabar o tempo, chama no direct a gente. Se acabar o tempo, continua no direct. Chama a gente lá no grupo, pergunta lá no grupo para todo mundo ver. Isso, se tiverem dúvida, vocês têm nosso contato aí, podem mandar no grupo, a gente conversa mais. Mais algum exercício específico? Tinha mountain abdominal oblíquo, que perguntaram aqui agora. Sim,
No início da técnica, isso a gente vai conversar junto, né? Eu estou falando hoje sobre tipos de exercícios relacionados ao tratamento da diástase. O abdominal oblíquo, ele pode ser feito, tá? Numa segunda etapa. O abdominal oblíquo prancha lateral, que o Rubinho tem feito, e não aquele oblíquo de torção de tronco. Este torção de tronco, ele é prejudicial para a diástase pelo movimento de cisalhamento que faz mesmo. Então, os tecidos, eles sofrem uma distorção. Então, no momento que você fica em prancha, você está paradinho ali, o seu reto abdominal, ele está linear, uma borda com a outra. Aí, no momento que você faz um abdominal oblíquo, torcendo o tronco, o tecido, ele já faz esse movimento de cisalhamento que não é interessante para nós, evita, tá? Então, precisa de uma prescrição individualizada, aí que tem que ter essa orientação do profissional, tá? Deixa eu ir rapidinho. Amiga, perguntaram aí se a criança pode ter diástase. Criança tem diástase, elas nascem com diástase, faz parte do nosso corpo ter diástase, mas ela vai fechando... Não, mas eu acho que a criança é maior, não. Hã? Meu filho está um pouco acima do peso. Crianças maiores, 5, 6 anos para cima. Sim, até os 9. Entre 9 e 10 anos é a idade que eu coloco como limite. A criança ela é barrigudinha como natureza, porque os órgãos dela são aumentados. O fígado, o baço, eles são grandes, mas depois eles vão diminuindo conforme a criança vai crescendo e a barriga vai ganhando tônus, né? Ela vai criando, vem com a psicomotricidade, com a força do core que ela vai adquirindo, crescendo. Então, a tendência é que vai diminuindo. Se ela não diminuir e a criança começa até a ter uma postura ruinzinha e tudo, aí sim que eu indico tratamento. Assim como a hérnia também. A hérnia a gente observa até um pouquinho mais, tá? Tem um bebezinho de 1 ano que ainda gosta muito de colo.